Recentemente foram veiculadas algumas peças de publicidade referentes ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. De forma mais específica, as tais peças de publicidade têm como figura principal o político Ciro Gomes, queridinho da esquerda canastrona brasileira. Entre os vídeos divulgados, 2 deles têm como argumento a comparação entre Ciro Gomes e o presidente eleito norte-americano Joe Biden. Ou, falando de forma mais específica, comparando o plano de governo apresentado por Ciro Gomes em eleições passadas e o plano de governo que elegeu o Creepy Joe nos Estados Unidos no ano passado. Bom, em primeiro lugar, falemos do partido de Ciro Gomes. Democrático e trabalhista? Realmente, não tem como ser bom. Em segundo lugar, na minha opinião, essas peças publicitárias têm muito cheiro de propaganda política fora de época. Mas quem sou eu para questionar, não é mesmo? O responsável pelas peças de publicidade de Ciro Gomes é o famoso João Santana, conhecido marqueteiro dos políticos, que foi investigado no decorrer da Operação Lava Jato e, inclusive, já foi preso, tendo sido condenado por lavagem de dinheiro. Santana, que supostamente é a alfeira das planilhas da Odebrecht, foi responsável pelas campanhas presidenciais vencedoras de Lula, em 2006, e de Dilma Rousseff, em 2010 e 2014. Sim, meus amigos, a política é tudo menos séria. João Santana fez verdadeiros milagres, transformando aquele Lula sindicalista e bravateiro numa figura de terno e gravata, com um discurso mais ponderado, quase uma continuação natural do governo de FHC. E também conseguiu transformar a imagem de Dilma Rousseff em algo minimamente aceitável, coisa que supostamente envolveu inclusive a realização de cirurgias plásticas. Aqui, o marqueteiro parece querer pintar um Ciro Gomes menos aguerrido, mais palatável, sem aquele discurso inflamado, típico de um coronel do agreste brasileiro. Contudo, preciso dizer aqui que eu concordo com a abordagem escolhida pelas citadas peças de publicidade. Afinal, faz muito sentido comparar Joe Biden com Ciro Gomes. O que temos visto hoje nos Estados Unidos é o que veríamos numa possível, embora talvez improvável, eleição presidencial de Ciro Gomes. Eu considero isso um defeito, naturalmente. Mas ao que tudo indica, o marqueteiro viu nisso uma ótima oportunidade de agradar a esquerda nacional. Isso posto, passemos a tal comparação que supostamente justificaria a similaridade entre os planos de governo dos 2 políticos. O ponto nevrálgico está na questão dos impostos. Assim como Biden, Ciro Gomes defende impostos sobre grandes fortunas. Nós sabemos bem que esse tipo de coisa é apenas bravata populista e que seu resultado é sempre o inverso do pretendido. As grandes fortunas, via de regra, se retiram da jurisdição de países que as tributam de forma elevada, buscando impostos mais baixos. Com isso, uma grande quantidade de recursos e investimentos tendem a deixar aquele país, fazendo com que a situação seja pior do que aquela de antes da criação desse imposto. A propaganda de Ciro Gomes também cita o imposto sobre dividendos, que, convenhamos, é um fetiche dos políticos já faz algum tempo. Tributação sobre dividendos é um absurdo. Em primeiro lugar, porque todo e qualquer imposto é roubo, é violência estatal. Em segundo lugar, porque os dividendos são a divisão de parte de um lucro que já foi tributado. Isso é puro socialismo, a ideia de que o lucro não pertence a quem o realiza, mas sim ao governo, para que este faça, com esse dinheiro espolhado, algum bem social. Um outro detalhe, porém, me chamou bastante a atenção. A peça publicitária de Ciro Gomes cita um imposto sobre lucros. Mas espera aí, isso já existe. Os lucros das empresas já são tributados, tendo incidência de imposto de renda e da chamada contribuição social sobre o lucro líquido. Cometeu-se um erro na propaganda ou o coronel está querendo penalizar ainda mais as empresas pelo terrível crime de terem lucros em seus negócios? A propaganda de Ciro Gomes também fala, por outro lado, e por incrível que pareça, em diminuição de impostos, algo que, vamos ser sinceros, é pouco provável que qualquer governo faça, especialmente governos de esquerda. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que a tal diminuição de impostos beneficiará os mais pobres e, olha só, a classe média. Vejam que maravilha. Na certa, é uma tentativa de aproximar Ciro Gomes dessa parcela substancial da população, que geralmente se vê ameaçada com a ascensão de governos de esquerda. Parece que aqueles tempos de ódio contra a classe média, propagado por pessoas como Marilena Chauí, ficaram para trás, não é mesmo? É porque eu odeio a classe média. A propaganda de Ciro Gomes se encerra com um estranhíssimo slogan "Assim caminha a humanidade". Essa frase nos lembra do livro de 1952 e do filme de 1956, de mesmo nome, bem como daquela música do Lulu Santos. Contudo, você pode ter certeza, o que esse slogan revela não é o gosto pela arte de Ciro Gomes,
e sim o fato de que, seguindo a esteira da esquerda mundial, o seu plano de governo se alinha com as ideias globalistas. Todas as pautas citadas nesse programa têm, de alguma forma, relação com muito do que temos ouvido de políticos ao redor do globo. E isso é especialmente verdade em se tratando dos maiores burocratas mundiais. Vejamos, por exemplo, a questão dos impostos. Recentemente, Janet Yellen, secretária do Tesouro norte-americano, defendeu a criação de um tal Imposto Corporativo Mínimo Global, como uma forma de evitar algo que ela chama de guerra tributária. Em outras palavras, para evitar que pessoas e empresas fujam de países com cargas tributárias exorbitantes. Pontos como esse e também a criação de uma moeda digital global, ou então a ferrenha luta dos governos mundiais contra o Bitcoin, são a nova agenda globalista, no que tange a questão econômica. Ao que tudo indica, parece que Ciro Gomes está se alinhando a essa agenda. Ele ainda não se posicionou sobre todos esses temas, mas eu acredito que isso seja apenas questão de tempo. A peça publicitária, por fim, exibe a hashtag Impostos Mais Justos. Então, meu amigo, você quer algo mais incoerente do que isso? Por serem impostos, ou seja, colocados contra a vontade de quem os paga, os tributos são antiéticos do ponto de vista libertário e inaceitáveis sob qualquer outro ponto de vista. Não há diferença alguma entre a coerção estatal que esvazia os nossos bolsos e o bandido que bate a nossa carteira. Imposto justo é imposto inexistente. Para todos os efeitos, estamos assistindo nas mídias sociais as primárias da esquerda brasileira. Muitos nomes estão sendo apontados, desde criaturas fora do espectro político e que teriam forte apelo popular, como Luciano Huck, até chegarmos à velha e caquética esquerda representada por Lula. Entre esses extremos, parece que Ciro Gomes tenta se encaixar como uma alternativa que agrade a ambos os lados. Sim, meus amigos, Ciro Gomes tem potencial para ser o Joe Biden brasileiro. Ainda que ele não seja eleito presidente da República, o seu discurso fingido segue os mesmos rumos das falas entediantes do presidente Gagá dos Estados Unidos. Por mais que o Creep Joe finja ser um moderado, o fato é que por trás dele está sua vice, Kamala Harris, e toda a trupe esquerdista de sempre. Com Ciro Gomes, a coisa não é diferente. Por mais que ele pinte uma imagem que mescle elementos de FHC, João Dória e José Serra em seus novos visual e discurso, nós sabemos que por trás dos panos temos o mesmo e velho discurso esquerdista e socialista de sempre. Mais poder na mão do Estado, mais impostos nas mãos dos políticos e menos dinheiro no seu bolso. Se Dilma Rousseff foi a precursora de Joe Biden no que diz respeito às falas desconexas e aos discursos que causam vergonha alheia, o fato é que Ciro Gomes, hoje, é o herdeiro intelectual das falidas ideias econômicas do presidente norte-americano.